Deus e vai dizer assim: é difícil, é muito impossível. O que Deus falou não vai fazer? Não duvido, hein? Sei não, se é Deus falando. Eles esquecem que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu creio no meu Pai, meu Deus do céu, do sobrenatural. Eu creio em Deus, irmão, coisa tremenda a minha crença no Deus que eu sirvo. E quando tem gente tomando um monte de remédio, querendo se matar, querendo se internar, eu fico: meu Redentor, Ele vive. Não pense você que está fácil. Não pensa você que está tudo fácil. Tá não, irmãos. Mas a nossa boca está no pó. E eu confio nessa palavra. Eu confio no Deus da Bíblia, que Ele visita aquele que clama, que Ele responde àquele que pede na cama chora. E quando a gente se precipita, a gente volta, né? Muitas das vezes arrependido, porque você fala: passei à frente de Deus, não me esperei no Senhor, não confiei em Deus, eu agi pela minha própria força. Mas eu e você, quando ler essa palavra, vai se lembrar que quando não é para nós, saímos da frente de Deus e deixamos Ele agir na nossa vida. A voz de Deus desceu para esse povo, e o que eles tinham que fazer? Confiar, irmãos. Quantas das vezes Deus fala com a gente e a gente fica ainda sem confiança, né? Eles confiaram. Quem confia, adora e louva. Se você é algum cristão de cara virada, murmurando, é porque não confiou ainda no Senhor. Mas quando você entrar e ver ela adorando, pode estar com o problema que for, ela sabe que o coração daquele ali está confiando no Deus que ela serve. E não pensa você que o inimigo também está nos olhando, vê como a sua aparece. Não pensa você que não está nos olhando, ela fala que é de lá, fala que serve o Deus vivo e nem nele confia. Às vezes o Senhor se entristece com a minha fé e com a tua fé. Muitas das vezes Deus olha para nós como deu a oportunidade para os discípulos. Caminha com Jesus, sabe que Ele é poderoso, sabe que Ele levanta paralítico, muita gente é curada, mas na hora que o vento assopra, onde está a nossa confiança? Tu tem que lembrar que quando assopra o vento, quem está dentro do teu barco, na polpa do barco, é Jesus Cristo de Nazaré. Tem gente que me dá trabalho, irmão. Eu oro de manhã, de tarde a pessoa está tribulosa. Se eu orar de tarde, de noite ela já está tribulosa. Se faz uma campanha, encerra a campanha, daqui 3 dias a pessoa está prostrada. Aonde está a fé do povo? É por isso que ele fala: será que quando eu voltar, eu vou achar fé sobre a terra? Será que quando ele voltar, ele vai achar o povo com fé? Não. Aleluia, tomando posse de chave, tomando posse da libertação do marido. Deus vai renovar as nossas forças mais uma vez agora. Porque eu sinto de comandar a sua e comandar a saia. Que aquele que é bom na minha mão, na tua mão, é maior do que os nossos pensamentos. A porta que Ele está para abrir é maior do que essa que está aberta na tua vida. Ai, que me assuda a comandar a saia. Mas não fica prostrado, não fique se lamentando, não fica murmurando, não diz que tu não pode. Confia no Deus Todo-Poderoso, confia no Deus de Israel, confia no Deus de Moisés, confia no Deus que você serve. Aí o povo acha que tudo está em nós. Aí eles querem assim, idolatrar. Eu fui ministrar num lugar esse dia, que a mulher pegou minha mão, irmão, a mulher não agarra mais. Eu estava falando com a mão de trás, a mulher grudou em mim, beijando minha mão. Eu falei: Jesus, que tudo idolatria aqui. Eu entregando o mistério, e a irmã, às vezes você quer que o seu problema seja resolvido pela vida de um profeta. O profeta já está na missão de Deus, com a porta-voz de Deus na terra. Quem resolve o teu problema é o Senhor. A Bíblia diz que um certo homem de posição na mão, que
que precisava ser curado. De repente vem Deus e confunde o homem na terra. Eu vou confundir que esses caçadores de profeta acham que tem que ser só profeta para resolver. Eu vou ensinar a eles que descendo, mergulhando, é aonde vai ver o milagre na vida deles. A Bíblia diz que o homem se prepara com toda a sua carruagem, com todas as suas pratas, com todos os seus ouros. Ó, tempo bom quando visitava o profeta. Agora nem um pão de chocolate não dá, pastor. Joga uma carga sobre nós. Não tem coragem de levar o profeta para comer nada. Desperta barriga vazia, bolso vazio e quer ver milagre. Abra teu coração. Anaia subindo e colonaia sai. Aí a Bíblia diz que ele não recebeu. Por quê? Porque deixou a glória de Deus ser glorificada. Aí é um mistério. Mas quando Deus mandar, se eu não quero envelope, você não quer não dar? Se Deus mandar, vende a mim, aleluia. Mas ele ali no poder de Deus, para tratar com o homem, ele manda ainda um recado. Tem gente, remanda a cama, chorar, sai. Deus vai ter um tratar tudo, irmão. Por quê? Porque precisa, já vai entrar aqui dentro. Entrou às vezes no exterior, mas lá dentro entrou. Entrou em alguma coisa, mas falta alguma coisa. E Deus olhou para o coração daquele homem e via que dentro dele precisava ser lapidado, tratado ainda. Aí ele fica muito bravo, porque a mensagem foi enviada não do jeito que ele queria, mas sim da maneira de Deus. Vira para o teu irmão e diz assim: irmão ou irmã, Deus vai falar com você do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Aí ele ficou bravo porque ele queria, irmão, que o profeta colocasse a mão na cabeça. Eixe, que te digo, eita, olha, essa enfermidade, olha, esse mal já saiu. E o coração do homem precisava ser tratado. Por isso que Deus quer que eu e você desce. Eu e você descendo, nós vamos nos ser vasos novos, diferentes. Eu e você orando, nós vamos ser totalmente diferentes. Nós vamos ter mais humildade. Você vai ter um caráter novo. Você vai pensar 2 vezes em entrar na carne. Aleluia. Vai pensar 2 vezes em entristecer o Espírito Santo. E esse homem que precisava, se é ele que precisava, então ele que tinha que se humilhar. Pode até fazer biquinho. Tem rios melhores. Não vou. Deixa assim, não. Se não fosse para ele, você fazer outra coisa, você não ia fazer? Ele dizia, né? Alguém cutucava ele e dizia, você não ia fazer? Então vai lá. Aleluia. Tem gente que às vezes não entende que o trabalho é com ele, é ele e Deus. Para de pôr a mão aonde você não é para pôr a mão. Para de colocar a mão aonde Deus quer entrar no coração do ser humano. Me chamaram para orar no hospital, lá vai. Chama a gente vai. Mas a Bíblia diz, não se precipitei em colocar as vossas mãos. E eu fui lá e coloquei a mão no homem. Ninguém descobriu que o homem tinha. Toquei nele, olharam para mim, aí tem alguma visão, revelação, e eu quieta fiquei. Orei por ele, orei pela ala inteira, irmãos. Mais de 10 pessoas, o povo tudo sedento. Deus falou com algumas pessoas lá. Quando eu fui saudar aquela pessoa para me despedir, o Espírito Santo ministrou no meu coração e disse assim, filha, ele fala muito mal dos meus braços. E ele chamou o pastor. E ele falou essas palavras da vida do meu ungido. E eu disse, que boca pesada que ele tem. Saí de lá, peguei a pessoa que me levou e falei, por que tu me tira da minha casa, do meu conforto, para orar para esse povo aí? Ela disse, por quê? Eu falei, menina, tu não tem noção não. Esse homem fala muito mal do povo de Deus. Esse homem xingou pastores, você sabia? Eu sei que ele tem uma boca pesada. Eu falei, então para que tem gente que não é para tu pôr a mão? Deixa ele buscar sozinho. Deixa ele orar sozinho. Tem mães aqui que não estão sobrecarregadas e carregam todo mundo nas costas. Deixa na mão de Deus. A peleja não é tua, a peleja é do Senhor.
precipita. Tem que deixar o povo conhecer Deus de perto. Aleluia. Tem que deixar vir para a igreja, reclamando como essa. Eu tenho um filho meu que estava afastado. Essa semana ele reconciliou com Jesus e glória a Deus por isso. E começou a dar confusão nele, começou a dar convulsões nele, desmaio nele. Primeira coisa que ele faz: mãe, olha por mim. Ele vem todo derretido. Aí um dia eu disse assim: não, agora é você com Deus. Agora eu não vou pôr mais a mão sobre a tua vida. Oração já orei até demais, está entregue na mão de Deus. Quando eu entreguei, coisa de meses, já acho uns 5, 6 meses, ele mesmo sozinho foi para a igreja, reconciliou com Jesus e Deus está trabalhando na vida dele. Fica colocando a mão, fica tudo atrapalhando Deus, a peleja dele. Ah, não, Senhor, eu vou fazer, pode deixar. Pode deixar. E é tanta gente, irmão, que vem com mão, você já está cheio de problema. Irmão, olha para essa aqui, quebrou a perna no acidente. Deus falou que ia tratar, o vento ia soprar, daqui a pouco a pessoa está toda arrebentada. Aí vai todo mundo clamar com tantas coisas para Deus fazer pela igreja. A igreja precisa da visão espiritual, a igreja precisa do discernimento de espírito, a igreja precisa ser renovada pelo Espírito Santo. Aleluia. Tu fica carregando problema. Deus está falando com alguém aqui, deixa na mão dele, deixa para ele fazer o que tem para fazer. Não coloca mais nas tuas costas, na basura da terra sai. Não carregue mais, deixa. Ele disse assim: ó, parai-vos, para com tudo, mas estai de pé. Um de pé, bom de pé, eu vou falar com você. Deus dá vitória para aquele que fica em pé espiritualmente. Aleluia. A única coisa que Ele quer entre nós, ao nosso coração, é que a gente adore Ele, irmãos. O teu louvor de Lázaro que diz: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É fácil, mas quando a gente confia em Deus é fácil. Você já está acreditando assim que todas as coisas que você precisa já está aberta para a glória do nome de Jesus. Deus tem vitória para você nesta noite. Ele tem vitória para a tua casa. Ele tem vitória para a tua vida material. Ele tem vitória para a tua vida sentimental. O Pai nos faz aqui de comandar sai. Eu vou entrar lá um pouquinho só na mensagem de Ageu. Essa é a campanha. A segunda glória será maior do que a primeira. Mas o Senhor não quer eu e você preocupado com as nossas próprias vidas. Ele diz que Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Cuida das coisas dele. Não deixa abandonado a obra, a casa do Senhor. Não deixa abandonado o teu ministério. Aleluia. Trabalhar, subir ao monte, levar madeira, porque o Senhor é conosco. Eu preciso de um renovo. Quem precisa de renovo? É tempo de avivamento. É tempo de avivamento. Você crê nessa palavra? Isso é. A cantora, prepara um louvor aí daqueles, filha. Vem, cantora. Prepara aqueles louvores que Jeová vai soltar. Eita, sapegar o povo no poder de Deus. Enquanto ela se prepara, Deus foi uma grande vitória na sua mão hoje. Você crê, amada? Leve embora o teu milagre.